Olá, perito. Hoje vamos discutir um tema muito importante em perícias médicas judiciais: a perícia na isenção de imposto de renda. Esse tema suscita algumas dúvidas, tem algumas questões muito particulares e essas perícias têm se tornado cada dia mais frequentes. É sobre isso que nós vamos conversar um pouco. Meu nome é Ronivaldo Barros, eu sou médico, perito judicial há 20 anos e ajudo peritos com mentorias a dar os seus primeiros passos nas perícias médicas. Se você gosta dos conteúdos do canal, gosta da perícia médica, aproveita, se inscreve para acompanhar os próximos vídeos e compartilha esse vídeo com outros colegas que podem ter interesse no tema. Bem, hoje nós vamos tratar do tema da perícia médica nos casos em que se pretende, pela parte autora, a isenção do imposto de renda. É uma perícia que eventualmente gera dúvidas, há casos específicos e eu vou discutir aqui com você aquilo que é o cerne, digamos assim, das questões técnicas relativas a essa perícia. Bom, a perícia na isenção de imposto de renda, ela tem aqui uma base legal, que eu vou apresentar também no final e vamos discutir ao longo da nossa conversa. Ela tem, a principal base legal é a Lei 7.713 de 1988. No seu artigo 6º, inciso 14º da lei, nós temos a lista, o rol taxativo de doenças que isentam do imposto de renda. Essas doenças estão vinculadas a um certo grau de gravidade e a lei teve como finalidade exatamente abrandar a carga tributária para permitir os gastos ou favorecer os gastos para o tratamento e a subsistência do indivíduo que é portador dessa patologia. Bem, eu gosto de entender, sempre que eu faço a perícia, eu gosto de entender quem está entrando na sala, a pessoa que vai conversar comigo, o que é que ela pretende. Eu gosto de ter esse conhecimento acerca do que é a pretensão da pessoa e de quem é a pessoa que vai ser periciada. Então, no caso das isenções de imposto de renda, as pessoas que entram com essa ação pretendem não pagar imposto de renda em proventos de aposentadoria, proventos de reforma militar, pensão por morte ou proventos provenientes de previdência privada. Então, são os rendimentos abrangidos. A pessoa que procura é um aposentado, seja pelo INSS, seja para um regime próprio, seja uma previdência privada, é o pensionista, o militar da reserva remunerada e o militar reformado. Então, são esses os indivíduos, as pessoas que vão entrar na sua sala para você examinar e fazer a perícia nos casos em que se pretende a isenção de imposto de renda. Primeiro ponto, o tema 1037 do STJ diz o seguinte, que trabalhador ativo não tem direito à isenção de imposto de renda. Essa interpretação está literal no artigo 111.2 do CTN, portanto, só tem direito à isenção de imposto de renda os servidores aposentados, os aposentados ou pensionistas, ou como já disse, os militares reformados. Bem, a perícia médica na isenção de imposto de renda, ela tem que observar então o rol taxativo da Lei 7.713. Esse rol, ele deixa claro, já por decisão do STJ no tema 250, ele não pode ser ampliado, portanto, não pode ser feita uma aplicação através de uma analogia. As doenças que são contempladas são as doenças que estão ali listadas. Há algumas exceções, por exemplo, a alienação mental, que a gente vai discutir, que não está no CID, não é uma doença, mas tem uma série de doenças que podem levar ali a alienação mental. Mas a circunstância, a condição de alienação mental está listada, sim, no rol taxativo. Então, essa é a primeira informação importante. Não há raciocínio por analogia para encaixar em uma das situações previstas no rol. As situações são listadas e esse rol ele é exaustivo, não cabe qualquer tipo de interpretação para ampliar o rol. Bom, são 16 doenças. Moléstia profissional, é muito importante notar isso, né? Doenças cuja causa está relacionada com o trabalho,
né, dão direito à isenção de imposto de renda. Isso passa às vezes despercebido, tá? A esclerose múltipla, a tuberculose ativa, a neoplasia maligna ou as neoplasias malignas, a alienação mental não é doença, é uma condição, mas que decorre de várias doenças, a cegueira, tá? Além disso, a hanseníase, a doença de Parkinson, muita gente com doença de Parkinson entra com essa ação, né? A paralisia irreversível, a espondiloartrose, né? Anquilosante, rigidez da coluna, etc. Cardiopatia grave, nefropatia grave, aqui se dá o exemplo de pessoas em diálise ou hemodiálise, hepatopatia grave, uma cirrose, por exemplo, com insuficiência hepática, doença de Paget, contaminação por radiação e AIDS, SIDA. Então são essas as 16 doenças que estão abrangidas dentro do rol taxativo e a perícia basicamente vai identificar se uma dessas doenças estão presentes. De uma maneira simplificada, a perícia seria isso. Tem uma série de outros detalhes que a gente vai tratar e que vão fazer muita diferença na perícia. Bom, o tema 250 deixa clara essa questão do rol taxativo, tá? Então existe aqui uma decisão já do STJ que deixou claro que o rol das doenças é taxativo. Vedada interpretação analógica ou extensiva, a isenção restringe-se exclusivamente às 16 doenças listadas no artigo 6º, inciso 14º da Lei número 7.713 de 1988. Ainda a súmula 598 do STJ. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda. Laudos particulares, exames e prontuários são válidos. Ainda na Receita Federal se exige o laudo oficial, que é um laudo de um serviço médico do SUS, portanto não emitido por um médico privado. No âmbito judicial, essa exigência ela não cabe mais. Qualquer laudo médico, seja de um médico do SUS, seja de um médico particular, seja um exame feito no âmbito do SUS, seja um exame feito no âmbito particular, vai ter validade para as conclusões da perícia judicial, tá? Bom, a súmula 627 do STJ também diz o seguinte: o contribuinte faz jus à isenção do imposto de renda, não se exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas. Direito mantido mesmo em remissão ou controle da doença, reavaliação periódica não é obrigatória e a ausência de sintomas não extingue o benefício. Isso é uma dúvida frequente. O indivíduo teve uma neoplasia de próstata há 10 anos, ele operou, ele não tem recidiva, ele faz um mero acompanhamento periódico hoje a cada ano no seu urologista. Não tem nenhum sinal de retorno da doença. Então, isso não afasta a aplicação da norma, porque já há esse entendimento de que, mesmo que não tenha havido recidiva, mesmo que os sintomas não estejam ativos, o indivíduo terá direito a receber. Isso também gera muita dúvida no caso de cardiopatia grave. O indivíduo tem lá um infarto do miocárdio, tem um choque cardiogênico, é submetido a um exame angiográfico das coronárias, um cateterismo cardíaco, identifica lá a lesão, é indicado uma cirurgia cardíaca de urgência, assim, ele opera, faz uma revascularização do miocárdio. Então ele sai de um quadro de isquemia miocárdica, doença miocárdica, falência cardíaca pela isquemia, uma insuficiência cardíaca, angina pectoris, um quadro cardiopatia grave, de instabilidade. Opera e depois tem uma remissão dos sintomas e estabilização do seu quadro de saúde. Vai fazer a perícia daqui a 5 anos. A pergunta é, ele tem cardiopatia grave? Não. Ele teve cardiopatia grave. No momento em que ele estava com isquemia coronariana, choque cardiogênico, angina pectoris e fez a cirurgia cardíaca, naquele instante, naquele momento, naquele contexto, a cardiopatia dele se classificava como cardiopatia grave, portanto ele terá direito à isenção de imposto de renda. Então, no laudo pericial, o perito tem que olhar para o momento atual, mas também dizer se no passado houve
alguma das circunstâncias previstas no rol taxativo, e no caso da cardiopatia, essa consideração é muito importante, porque é muito frequente também que após uma estabilização, após a implementação de uma terapêutica efetiva, o paciente estabilize e saia do conceito de cardiopatia grave. Então, essa informação ela é importante que o perito tenha conhecimento para que ele saiba que mesmo tendo ocorrido o diagnóstico tendo se encaixado em cardiopatia grave no passado, o indivíduo vai ter direito, assim como no caso das neoplasias, que o indivíduo opera, tem uma cura, não tem recidiva e, portanto, ainda assim terá direito por força da decisão aí do STJ. Então, o perito deve se manifestar sobre a ocorrência pregressa das patologias listadas na lei. A súmula 627 STJ. O direito persiste independentemente da contemporaneidade dos sintomas, é o que está dito aqui. Bom, e a perícia médica, então, dito isso, que já elucida muito do que é essa perícia, que eu considero uma perícia tecnicamente até mais fácil, né? Mais direta, tá? A gente tem que ter alguns cuidados. O primeiro é com relação ao HIV. O entendimento jurisprudencial em relação ao HIV ele foi mudando com o tempo. Inicialmente entendia-se que apenas a AIDS, a SIDA, a síndrome de imunodeficiência instalada que o indivíduo teria direito. E atualmente o entendimento é de que o mero diagnóstico da condição de portador do vírus, mesmo que assintomático, configura o direito a receber. Então, o entendimento superado, exigia-se AIDS instalada para concessão da isenção, né? Em 2022, através do recurso especial 1808-546-DF, o HIV assintomático tem direito à isenção de imposto de renda. O entendimento atual é soropositividade é suficiente, independente de sintomas, para a concessão do direito. O TNU, Turma Nacional de Uniformização, no tema 321, consolidou o direito de portadores de HIV assintomático. Os fundamentos, isonomia tributária, tratamento vitalício, custos permanentes em relação à doença, e a conclusão é diagnóstico de HIV igual a direito à isenção, sem exigir-se a instalação do quadro de imunodeficiência, ou seja, a AIDS. Então, essa é uma questão importante para que o médico considere. Implicação pericial no HIV. O laudo pericial não deve exigir AIDS instalada para reconhecer o direito à isenção. O diagnóstico de soropositividade para HIV é suficiente. Não se deve negar a isenção por ausência de sintomas ou carga viral indetectável, como diz aí a súmula do STJ e também o tema do TNU. Moléstia profissional é outra condição específica. Única doença do rol sem CID específico. É um conceito jurídico aberto, baseado no nexo causal entre a atividade laboral e a doença. A distinção entre doença profissional e doença do trabalho é irrelevante para fins de isenção. Dentro do conceito de moléstia profissional, aí você tem um leque de possibilidades e, portanto, aí é a exceção, digamos assim, ao rol taxativo. Exemplos: LER, DORT, hérnia de disco, em alguns casos, tendinite ocupacional, depressão ocupacional, síndrome do túnel do carpo, doenças pulmonares relacionadas ao trabalho, decorrentes do trabalho. Então, tudo isso aqui vai estar dentro desse guarda-chuva, que é o conceito de patologia ocupacional, que vai dar, sim, isenção em imposto de renda. Eu tenho feito muitas perícias em indivíduos que tinham atividade, por exemplo, que exigiu esforços repetitivos, né? Há exemplos de bancários que hoje pleiteiam a isenção de imposto de renda e muitas vezes aquele quadro realmente configura uma doença ocupacional, portanto, o laudo vai ser, digamos assim, apontando a existência da doença laboral e apontando o nexo causal, portanto, dando direito à pessoa de receber, lembrando sempre que nós não tratamos de questão de direito. Quem vai decidir ao final é o juiz com base no laudo pericial. Mas quando eu digo que o laudo é favorável, é porque ele aponta uma das doenças listadas aí no rol.
Laudo de moléstia profissional tem que conter o CID, a descrição da atividade, a demonstração do nexo causal e a fundamentação do especialista acerca desse nexo causal. Lembrando sempre que o que vai prevalecer é o parecer do perito judicial. Nós estamos tratando de perícia judicial, que é o tema aqui que eu trato no canal. Alienação mental, outra situação específica, peculiar. A alienação mental não é um diagnóstico médico, mas um conceito jurídico que representa um estado de dissolução dos processos mentais com comprometimento grave do conhecimento da realidade e da autodeterminação. Configura incapacidade total também permanente para o trabalho em geral, né? Já às vezes a própria aposentadoria foi dada em função do estado ou da doença que causou a alienação mental. Então, exemplos: Alzheimer avançado, né? Nem todo quadro de Alzheimer vai dar uma alienação mental, tá? Mas no início, efetivamente, mas com a avançada doença, nós vamos chegar a um quadro de alienação mental. Demências graves, as demências têm várias causas, vários tipos, né? Esquizofrenia paranoide e outros tipos de esquizofrenia. Transtorno bipolar grave, por exemplo, transtorno bipolar e mania, quadros refratários de difícil controle, configuram alienação mental. Além disso, é importante frisar que transtorno bipolar leve, em remissão, estados depressivos leves, síndrome de burnout, transtorno ansioso, não configuram, evidentemente, alienação mental. São apenas exemplos para que você tenha aqui uma noção do que nós estamos tratando. O diagnóstico de Alzheimer, por si só, não garante a isenção. É necessário comprovar o estado de alienação mental instalado. Essa advertência aqui é importante para a perícia. Cegueira monocular. Eu alcancei um tempo onde a gente fazia a perícia a partir do entendimento de que a cegueira monocular não estava no rol exemplificativo. Mas, na verdade, o rol fala em cegueira, não discrimina se ela é monocular ou binocular. Então, o entendimento atual, a partir da súmula 45 da Turma Nacional de Uniformização, é de que a cegueira, para fins de isenção do imposto de renda, não precisa ser bilateral. Basta a cegueira monocular. Então, aqui fazendo um quadro resumo da perícia nos casos de isenção do imposto de renda. Fala em perícia judicial. Considerar que nós estamos diante de um rol taxativo, indicar se a patologia que acomete o periciado está contido naquele rol, seja atualmente ou se ela ocorreu no passado, tá? Data-chave, o termo inicial da isenção é a data do diagnóstico, não do laudo oficial ou do requerimento. A isenção, mesmo a doença sob controle, ou sem recidiva, ou em remissão, dá direito à isenção, tá? E não é necessário o laudo oficial, o laudo particular é aceito. Lembrar das moléstias profissionais, que exige comprovação do nexo causal entre a atividade laboral e a doença. Lembrar que o HIV assintomático também dá direito à isenção do imposto de renda. A alienação mental, né? Ela decorre de vários quadros neurológicos, a exemplo da doença de Alzheimer, então é um conceito mais jurídico do que médico, tá? Portanto, no que toca a moléstia profissional e a alienação mental, a gente meio que não respeita o rol taxativo, porque essas patologias elas se encaixam dentro desse conceito, seja de alienação mental, seja de moléstia profissional. Então aí se abre um leque de possibilidades. E a cegueira monocular, ela dá direito à isenção de imposto de renda. Bem, então as referências da nossa aula foram todas essas aqui, você pode consultar se quiser, e o contato para eventuais dúvidas, para eventuais esclarecimentos estão também no canal aqui no YouTube. Quer dizer o seguinte, que é muito importante que o perito judicial, que ele tenha uma noção básica do direito que está sendo discutido naquele processo. Sem esses elementos no campo do direito, muitas vezes o perito se afasta do que é o objeto da perícia, não tem uma noção adequada de que respostas ele tem que dar ao juiz. Então é isso.
Nós estaremos em breve saindo com outros vídeos aqui no canal, tratando de perícias judiciais em casos específicos, a exemplo do que tratamos aqui. Convido você a se inscrever no canal, a compartilhar esse vídeo com outros colegas que têm interesse no tema e nos encontraremos no próximo vídeo. Um grande abraço.